Gênesis 26, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti, tua semente, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora o versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Quantas medidas? 100 medidas. Quantas? 100 medidas. Porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que ele se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus foram lá e entulharam, encheram de terra. E disse também a Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, vai embora, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Os pastores de Gerar porfiaram, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Como chamava o poço? Ezeque. Porque contenderam, brigaram com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram, também brigaram com ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. Como chamava? Sitna. Partiu dali e cavou outro poço. E não puderam porfiar sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. Como chamava? Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. 25. E eu encerro. E então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Feche os olhos. Senhor, fale conosco, nos abençoe, revela a palavra aos nossos corações. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Ministra a tua vontade às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Vou contar para vocês uma história. Contar uma história não, né? Vou explicar uma história de Isaque. Nós temos 3 nomes que são chamados de patriarca de Israel, pai da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó.
Vamos lá? Abraão, Isaac e Jacó. Dos 3 personagens, 2 são mais importantes no sentido mais falados, mais conhecidos, mais passagens bíblicas representativas com esses 2 personagens. Parece que os 2 ocupam uma cena maior na Bíblia. Parece não, eles ocupam uma cena maior na Bíblia. E nós temos um terceiro, que ocupa um espaço menor, mas ele também é de extrema importância. Ele é muito importante para a gente compreender a dinâmica de Deus com o povo de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é muito conhecido, muito conhecido. Dos 3 é o mais falado, mais conhecido, o pai da fé, o que foi chamado por Deus. E nós temos o segundo, que é Isaac, que é o do meio. E depois nós temos o Jacó. Jacó também, nome trocado, né? Interessante que Jacó e Abraão tiveram os seus nomes trocados. Abraão para Abraão, Jacó para Israel. Isaac não teve. Isaac é o do meio. Ele praticamente é uma ponte de ligação de Abraão para Israel, de Abraão para Jacó, para Israel. Ele é essa ponte transitória. Mas é muito importante falar de Isaac, porque Isaac, ele foi filho de Abraão. Então as histórias que ele ouviu de seu pai, as histórias, eram histórias muito vivas. Ele conviveu com seu pai. Quando Abraão morre, Isaac já tinha 70 anos. Então ele viveu muito tempo com o seu pai. Então ele ouvia o seu pai dizendo: olha, eu vivi isso, eu vi Deus fazer isso, eu vi Deus me honrar desta forma, eu vi Deus fazer esta obra, eu vivi isso. Quem está entendendo, diga amém. Não é que me contaram, eu tive essa experiência com Deus. Hoje eu posso sentar com os meus filhos, e falar para eles: eu vivi isso, Deus fez isso na minha vida, eu já vi Deus curar, eu já vi Deus ressuscitar mortos, eu já vi Deus fazer maravilhas. Eu posso contar para eles as minhas histórias com Deus. E olha que eu não tenho 70 anos, mas eu tenho várias experiências com Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Porque faz 30 anos que eu sirvo a Deus. 30 anos. Então eu tenho várias experiências para contar. Isaac então ele ouvia. Isaac ouviu seu pai dizendo: olha, você é um milagre. Quando você nasceu já tinha 100 anos. Milagre. Sua mãe era estéril. E você nasceu. Então ele cresce ouvindo isso. Só que ele morre, Abraão morre. E quando Abraão morre, Isaac se sente agora literalmente órfão. Cadê o meu pai? Cadê o meu amigo que me aconselhava? Porque quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava para o meu pai. E agora Isaac tinha uma grande dúvida. 2024, em alguns momentos, você vai sentir dúvidas no teu coração. E quando você tem uma dúvida, o que você deve fazer? O que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer? Nós oramos. Quando você tiver dúvida, o que você vai fazer? Você vai orar. E a oração é: Senhor, qual decisão eu tomo? Você já veio para a igreja? Esse ano você veio algum dia para a igreja e você disse: Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Usa o pastor para falar comigo. Quem fez isso esse ano? Diga amém. Deu certo, queridos? Deu certo ou não? Amém. Espero que tenha dado certo, né?
Eu espero. Deve ter dado. Isaac falou: e agora, o que eu faço? Porque ele tinha um grande problema. Qual era o grande problema de Isaac? Fome. Não era o problema dele. Era um problema daquela época. Crise. É a mesma coisa da gente pensar. Um ano de crise. Crise política. Crise social. Nós servimos a Deus. Se ano que vem a gasolina custa R$10, nós também somos habitantes dessa cidade, nós vamos passar por isso também. Quem entendeu, diga amém. Se a gasolina for a 10, a gente vai passar por isso. Aumenta tudo. É uma crise. Era uma época de crise, de fome, não tinha comida, não estava chovendo, calor intenso, nada plantava, nada dava certo. Então Isaac teve uma ideia, ele não orou, ele teve uma ideia. São duas coisas diferentes. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Uma coisa é você orar e Deus te direcionar, e a outra coisa é você ter uma ideia. Ele teve uma ideia. Está em crise, está em seca. O que eu vou fazer? Quer saber de uma coisa? Vou pegar minha mulher, vou pegar minha família, e eu vou embora daqui. Eu vou descer para o Egito. Eu vou sair daqui. Ele estava na terra de Canaã. Ele falou assim: eu vou sair daqui e eu vou lá para o Egito, porque lá no Egito eu vou conseguir sobreviver melhor. É igual você pensar: estou passando por uma crise, quer saber de uma coisa? Eu tenho um parente lá nos Estados Unidos, eu vou lá para os Estados Unidos. Eu estou numa crise, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar minha família, eu vou lá para Portugal, porque lá em Portugal eu tenho um conhecido lá que vai me arrumar um emprego. Vou morar na Europa. Quer saber de uma coisa? Estou em crise. Eu vou mudar de cidade, vou sair de São Paulo, eu vou lá para o interior, porque eu tenho parentes no interior, eu tenho parentes em outros estados, e lá eu teria ajuda. Foi isso que ele pensou. Eu vou lá para o Egito, vou descer para o Egito, lá vou me virar, e vai dar tudo certo para mim. Na hora que ele começou a ajeitar as coisas para ir para o Egito, Deus apareceu para ele, e Deus falou com ele. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Deus falou com ele. Pastor, o que Deus falou para ele? Versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O que Deus disse para ele? Não desças ao Egito. Mais alto, o que Deus disse? Não desças ao Egito. Primeira coisa, não. Deus também fala não. Fala para o seu irmão do lado: Deus fala não. Deus fala não. Não. E você tem que aprender a ouvir não de Deus. Não seja um crente mimado. Não seja uma crente mimada. Tem gente que é mimado, que mimada. Não gosta de ouvir não. Não gosta de ouvir não. Tem gente que não gosta. É difícil conviver com gente assim. Não pode ouvir não. Tudo tem que ser na hora. Tem que comer tudo que a pessoa quer comer. Não pode ouvir não. Eu quero comer dobradinha. Mas é ano novo. Não, eu quero comer dobradinha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem que comer tal coisa. Não, não quero. Não, tem que comer, porque eu quero. Difícil, né? Na hora que ele falou: vou para o Egito, ele falou assim: não desça para o Egito. Não desça. É interessante que Deus não falou para ele: você não vai descer. Não foi essa a frase? Você não vai descer. Assim você fala para um filho, até uma certa idade: você não vai fazer, você não vai tomar isso, não vai comer isso. Assim você fala até uma certa idade, porque chega uma hora que você não tem como você falar isso também. Não desças ao Egito. O que Deus fez? Não é que Deus impôs para ele: você não vai para o Egito. Se você for, vou matar você. Se você for, vou te amaldiçoar. Se você for, eu vou quebrar teu carro. Não foi isso que Deus falou para ele. Não é assim que Deus trabalha, gente. Não é assim que Deus trabalha. Posso ouvir um amém? Se você for, você vai ficar doente. Isso não é Deus, gente. Isso não é Deus.
Se Deus for assim, Ele é pior que eu, porque eu não faço isso. Deus falou para ele: não desças. Como se chama isso? Deus simplesmente aconselhou ele: não desças para o Egito, habita aí na terra que eu te disser, e eu serei contigo. Posso ouvir um amém, queridos? 2024, Deus não vai falar assim: não faça isso, no sentido de, se você for, eu quero tuas pernas. Não, não é isso. Deus vai falar para você: não faça. E a nossa parte é ouvir o não de Deus e obedecer. Porque a bênção de Deus, ela vem quando você obedece a Deus. Se você está na direção de Deus, você pode ficar sozinho. Se você estiver na direção de Deus, se você estiver na direção de Deus, Deus garante que dá certo. Amém, queridos? Vai lá e faz tal coisa. Vai, pode fazer. Não tenha preocupação. Pode ir lá, pode abrir que eu vou te honrar. Não se preocupe, Deus vai te honrar. Pode dizer não para esse negócio aí, porque eu não vou te desamparar. Pode dizer não, não se preocupe, que Deus não vai te desamparar. Deus falou para ele: não desças para o Egito. Isso é forte. Porque na luta, olha aqui para mim, na luta nós pensamos várias saídas. Na luta nós pensamos em desistir. Na luta você vai pensar em sair do emprego. Na luta você vai pensar em desistir da tua família. Na luta você vai pensar em desistir da igreja, do ministério, do chamado de Deus aqui para você. Na luta você vai querer voltar para trás. Esse ano várias vezes eu pensei: não vai dar, em várias coisas na minha vida. E Deus falou: eu te falei, fica aí que eu te honro. E eu fiquei, irmãos, e Deus me honrou, e Deus me surpreendeu, e Deus fez acontecer. 2024 vai ser um ano bom, porque se você obedecer, a bênção de Deus, ela virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Para aplaudir Jesus mais forte. Amém. Deus garante. Você falou: Isaac, não vai não. Não dá, não vai para o Egito não. Não é saída boa não. Ele ouviu o não de Deus. Irmãos, eu já ouvi não de Deus. Eu sou criativo, irmão. Tem um monte de ideia boa, que eu acho que é boa, né? Tem um monte. Olha, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar certo. E Deus fala assim: não, você vai fazer não. Você não vai fazer isso não. Pelo meu nível de maturidade espiritual com Deus, quando Deus fala não para mim, eu já falo: fechou então, Senhor. Não se discute mais. Se Deus falou não, é não. Eu não fico tentando convencer Deus, porque a gente quer convencer Deus. Não, mas Deus, olha bem. Olha lá, Senhor, é bênção. Imagina, eu não serviria para ser Deus, irmãos. Imagina eu no lugar de Deus. Vai lá então, pode ir lá, vai lá. Pode ir, vai então. Vai, mas vai e se vira depois. Deus não faz isso com a gente. Graças a Deus por isso. Deus falou: não vai para o Egito, fica aí onde eu te disser. Ficar onde eu te disser significa: insiste onde eu te coloquei. Insiste onde eu te coloquei. Então Deus falou para ele: fica aí. Aí onde, pastor? Tem nome? Tem nome. O nome daquele lugar era Gerar. Como chamava o lugar? Gerar. Deus falou: fica aí, em Gerar. Fica aí, peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Só que em Gerar tinha um problema. Qual era o problema em Gerar? O lugar que Deus mandou ele ficar era um lugar que morava, sabe quem habitava nessa região? Os filisteus. Os filisteus eram dali. O rei dos filisteus se chamava Abimeleque. Então Deus falou para ele: fica aí na terra dos filisteus.
O que significa isso? Era Deus falar assim para ele: fica aí na terra dos inimigos. Os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. Vou dar 2 exemplos. Quando Sansão perdeu, cortaram o cabelo de Sansão, ele era casado com uma mulher chamada, como chamava? Dalila. E Dalila era dos filisteus. Deu certo, irmãos? Não deu certo. Quando Davi enfrentou Golias, o gigante Golias, Golias era dos filisteus. Lembra de Davi falando? Quem é esse incircunciso filisteus? Ou seja, nunca deu certo. Nunca deu certo. E Deus falou para ele: fica aí na terra dos filisteus. Fica aí no meio dessas cobras. Era isso. Já se sentiu no meio de cobra, irmãos? Já se sentiu no meio de gente que quer o teu mal? Gente invejosa? Quem já se sentiu assim, diga amém. Ainda bem que na família não tem isso, né? Ou tem? A minha não, graças a Deus. Mas tem às vezes até na nossa família. Quem concorda, diga amém. Deus falou assim: fica aí. Isaac falou: aqui, Senhor. Aqui no meio deles. Deus falou: exatamente. Deus colocou Isaac num lugar onde tinha tudo para dar errado. Deus colocou Isaac num lugar onde as pessoas não gostavam dele. Quem está entendendo, diga amém. Deus colocou Isaac num lugar onde ia dar errado, não ia dar certo. Só que Deus falou: fica aí. E diz a Bíblia que ele ficou, versículo 6: assim habitou Isaac em Gerar. Ficou lá. E não é que ele chegou lá e ficou lá escondidinho lá, e ninguém sabia quem ele era. Se a gente voltar um pouquinho antes, diz a Bíblia, lá no versículo de número 1 mesmo: Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus. Ele chegou para o rei dos filisteus e falou: posso ficar aqui? Deus mandou ficar aqui. Não sei porquê, eu queria ir embora para o Egito, Deus mandou ficar aqui. E ele falou: pode ficar aqui então, não tem problema não. E sabe o que é o mais interessante ainda, queridos? Que diz a Bíblia que Abimeleque falou assim: ó, vamos fazer melhor. Essa terra aqui, ó, pode ficar com ela. Abimeleque deu uma casa para ele. Posso ouvir amém, queridos? Pode morar aqui, pode ficar aqui. Faz o que você quiser aqui. E onde Isaac estava, a bênção de Deus esteve sobre a vida dele. Levanta assim a tua mão assim para o céu. É bênção, não é bênção? 2024, levanta a tua mão para o céu. Onde você ficar, a bênção de Deus também estará sobre a tua vida. É no seu trabalho, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Tua mão direita, tua mão esquerda. É lá na tua rua, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. É na tua família, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Tem mais: até quem estiver do teu lado será abençoado. Até o teu vizinho de apartamento será abençoado. Até o teu vizinho de emprego será abençoado. Porque sobre a tua vida haverá a bênção do Senhor. Diz Deus para ti nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Antes de eu continuar, fala para o irmão do lado: a bênção de Deus estará sobre a tua vida, onde você estiver. Amém? Ficou lá. Deus falou que estaria com ele, sim ou não? Eu não ouvi, sim ou não, gente? Sim. Então tá. Quando Deus fala que está conosco, daí tem uma segunda parte. Tem uma segunda parte agora. Deus falou: fica aí que vai dar certo. Fica aí que eu vou te abençoar. Fica aí que eu vou te honrar. Foi o que Deus falou para ele. Ele falou: beleza. E aí, pastor, o que ele fez? Pegou uma cadeira, sentou, cruzou os braços. Agora eu vou esperar Deus fazer. Não. Versículo 12. Pega aí. O que diz aí? Versículo 12. E? Não. E? Semeou.
Olha para cá. Sabe o que ele fez? Comprou uma enxada, comprou uma pá, e ele começou a trabalhar. Vou fazer a minha, mais alto, vou fazer a minha parte. Vou começar a trabalhar. Não é que Deus abençoou Isaac assim. Não foi assim a bênção de Deus. A bênção de Deus veio do trabalho de Isaac. Deus não deu. Deus abençoou o trabalho de Isaac. Ele não abriu o armário e saiu um monte de coisa lá, um monte de bênção lá de dentro. Ele não tirou o extrato e surgiu um monte de dinheiro. Não é isso, não é isso. Ele trabalhou, transpirou, carregou peso, bateu enxada, foi lá, regou, semeou, trabalhou. A bênção de Deus foi nas mãos de Isaac. E no trabalho de Isaac teve bênção de Deus. Assim, faz assim: sobre o teu trabalho, onde você pôr as tuas mãos, haverá bênção de Deus. O que você pegar para fazer em 2024, haverá bênção de Deus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? O milagre não foi Deus fazer aparecer, apesar que Deus poderia fazer aparecer, porque Deus é poderoso. Quem concorda, diga amém. Pastor, Deus podia fazer aparecer aqui na minha conta, aqui no meu... Poderia. Pastor, Deus poderia aparecer? Poderia. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele fizer, a gente não achar ruim também não. Ninguém vai achar ruim. Quem concorda, diga amém. Sim, lá puxar o extrato, tá lá, aquele monte de número. Você acha que é o CPF, é o teu saldo. Quem recebe, diga amém. Mas não negativo, não está repreendido, é positivo lá. Você abre lá o seu Nubank, né? Vamos ver aqui. Tá lá. Quem recebe, diga amém. Ninguém vai achar ruim, né? Não, mas não é isso. Com Isaac não foi assim não. Ele trabalhou e o seu trabalho teve bênção. Daí o autor de Gênesis escreveu o seguinte: olha o que o autor colocou aqui pra gente. Ele semeou naquela mesma terra. Ou seja, não foi uma terra diferente, porque a bênção, irmãos, não está na terra. A bênção está sobre as nossas vidas. E onde eu for, irmãos, Deus me abençoa, porque eu estou debaixo de bênção. Se você mudar de emprego, não tem problema. A bênção de Deus te acompanha. Não é lá, é você a bênção. Você é a bênção de Deus. Daí, ele semeou no mesmo ano 100 vezes mais. Foi muitas vezes, 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Daí tem o versículo 13: engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Sabe o que significa isso aqui? Vou traduzir para você. Ele ficou rico. Financeiramente ele ficou rico em um ano. Se Deus quer fazer, irmãos, em um ano, Ele muda a história da nossa vida. Um ano. Pastor, mas um ano é pouco tempo, irmãos. Para ser sincero, se Deus quiser fazer em um mês, Ele faz. Se Deus quiser fazer em 15 dias, Ele faz. Porque Ele é Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Ele faz. Deus prosperou tanto Isaac que ele começou a trabalhar. Mas é interessante a gente pensar no contexto da história. Porque a terra estava como, gente? Como a terra estava? A terra estava seca. E não é que todo mundo plantou e todo mundo deu certo, sim. Não! Mas sobre Isaac teve essa bênção. Aqui no terreno de Isaac tinha plantação que dava certo. No terreno do lado não dava certo. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac.
No terreno do outro lá não prosperava. As pessoas riam de Isaac. Mas você vai semear aqui? Isso aqui está seco. Como você vai semear? Não está chovendo. Olha para o tempo, não está chovendo. Olha, não vai vir chuva não. Como você vai semear? Tem gente dizendo para mim, para você, mas você vai fazer? Não está chovendo. Ninguém está prosperando. Mudou o governo, mudou o prefeito, mudou não sei o que, não vai dar certo. E Deus está dizendo para você, vai dar certo. É porque eu estou mandando. É porque eu estou te abençoando. Em nome de Jesus, levanta a mão para o céu. Já pegou o mistério aí, irmão? Em nome de Jesus, vai na fé. Não ouça a torcida, vai na fé. E já deu certo. Em nome de Jesus, aleluia. Vai lá. Já deu certo. Amém? Fala para o meu lado, já deu certo, em nome de Jesus. Plantou, irmão. Daí, todo mundo ria de Isaac. 2024 vão rir de você. Mas é no começo só. Posso ver, amém, queridos? Vão rir no começo. Depois vão rir, mas não. Mas no começo eles vão rir. Porque Isaac estava lá, pá, 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 com a enxada. E os caras passavam e falavam: olha lá, não entende nada, né? Está plantando no seco. E Isaac lá. Não vai dar certo não, Isaac. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou na direção de Deus. Às vezes eu estou fazendo, irmãos. Às vezes eu estou fazendo. Daí chega alguém para mim: não, isso não vai dar certo não, pastor. Não vai dar certo não, isso não é de Deus não. Só que aqui dentro, a certeza: foi Deus que mandou fazer isso. Ele está lá. Não, pode deixar. Deixa eu aqui na minha. Pá, 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 pá. Riam. Plantou, regava, arrumava a água, né? Arrumava a água. Regava. Até que um dia, quem zombava passou e viu que já estava saindo as mudas. Quem está entendendo, diga amém. Daí já olhava assim: o que está acontecendo? Daí aquelas mudas começaram a crescer. Começou a crescer. Daí quando começou a ficar maior, ninguém entendia nada. Por que está nascendo? Daí, versículo 14 fala assim: que além de começar a crescer as plantações de Isaac, ele começou a comprar ovelhas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A plantação cresceu, começou a ter dinheiro, começou a comprar ovelhas. 13. Ou melhor, 14. Começou a comprar vacas. Começou a comprar vaca. Comprou um chapéu do Valdomiro, aquele lá. Tem vaca também aqui. Estão me perseguindo. Comprou logo um chapéu, agora tem vaca também. Quem está entendendo, diga amém. Aí o que diz o 14? E muita, olha só, gente. E muita gente de, eu não estou ouvindo. E muita gente de serviço. Sabe o que é isso? Começou a contratar gente para trabalhar para ele. E quem que trabalhava para ele? Os próprios filisteus. Quem está entendendo a palavra? Diga amém. Os mesmos que passavam lá falavam, agora estavam trabalhando para Isaac, para cuidar da ovelha de Isaac, para cuidar das vacas de Isaac, para cuidar das plantações de Isaac. Versículo 14, não se assuste que eu vou te ler agora, mas é o que diz: de maneira que os filisteus mais alto, invejavam. 2024, não adianta, não tem para onde correr. As pessoas terão inveja de você. Quem está entendendo, diga amém.
Em 2024 as pessoas olharão para você e elas terão inveja de você, e não é do que você tem, elas terão inveja da presença de Deus na tua vida. Tem gente que não vai nem gostar de você por nada, tem gente que vai olhar para você e vai virar a cara, tem gente que vai olhar para você e vai ter raiva de você, mas não se preocupe, o Senhor está contigo e Ele te dará vitória em nome de Jesus. Aleluia! Quantos podem aplaudir Jesus? Aleluia! Amém? Mas não tem inveja, pastor. Deixa inveja. Não se preocupe com inveja, não. Não se preocupe. Vou até usar branco por causa de inveja. Não adianta. Não se preocupe com isso. Vou até colocar aqui um galho de não sei o que. Não se preocupe com isso. O Senhor está contigo. E a inveja vai cair por terra em nome de Jesus. Daí sabe qual foi o ápice? O ápice é o que vai vir na sequência, porque a história vai contar pra gente que Isaac se tornou, olha o que o texto fala, versículo 16. Abimeleque chegou para Isaac, o rei dos filisteus, chegou para ele e falou assim: Isaac, aparta-te de nós, vai embora, Isaac, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Ao ponto de Abimeleque falar assim: Isaac, vai embora. E ele viu que Isaac era um homem poderoso. Ele reconheceu que Deus estava com Isaac. E a sequência do texto, não vou falar, mas a sequência do texto fala que eles cavaram 4 poços. Quantos poços? 4 poços. Se ele já era rico por causa das plantações, por causa das ovelhas, por causa das vacas, na hora que ele começou a cavar e achar água. Água é um alimento vital para o ser humano. Só existe vida na terra porque existe água. Quando eles mandam uma nave espacial, uma sonda lá para não sei para onde, para ver se na lua tem água, para ver se não sei onde lá tem água, é exatamente por isso, porque água é vital para o ser humano. É a primeira pesquisa que eles fazem: vamos ver se tem água na lua. Se tiver água, dá para morar na lua. Água é vital. Deus foi tão na vida de Isaac que ele começou a cavar, e onde ele cavava, ele achava água. Quem acha água, pastor, num lugar seco como esse? Quem acha água no meio do deserto? Só quem tem a bênção de Deus sobre a vida. Isaac cavou o primeiro poço. Quando começou a dar água, eles não aguentaram, os filisteus foram para tomar aquele poço. Esse poço é nosso, essa água é nossa. Entulhavam, encheram de pedras e paus, encheram de terra o poço de Isaac. Na madrugada, Isaac falou: é de vocês? Pode ficar então. Eu vou para outro lugar cavar de novo. Quem está entendendo, diga amém. E quando Isaac foi para outro lugar cavar, começou a cavar, encontrou água de novo. Encheram de terra, de entulhos, criaram contenda com Isaac: é nossa essa água, é de vocês? Pode ficar então, vou para um outro lugar. Ele foi para um terceiro lugar, e naquele terceiro lugar que ele foi, os filisteus não puderam colocar as mãos naquela água, porque Deus esteve com Isaac. Pastor, criaram contendas comigo, não se preocupe. Pode ser que em 2023 brigaram com você, tentaram te prejudicar. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Reoporte significa agora Deus nos alargou e nós crescemos nessa terra. Haverá crescimento. 2024 será crescimento para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Posso encerrar, queridos? Amém? Amém. 2 minutos, quem me ouve 2 minutos? Diga amém. Amém. Então, para encerrar, versículo 22. Partiu, cavou um outro poço. Esse daqui já é o terceiro, tá? Não porfiaram, não brigaram com ele. Então ele chamou de Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ele foi honrado por Deus. Versículo 23. E depois disso,
O que ele fez? Subiu dali a Berseba. Ele só saiu de lá de baixo depois que Deus honrou a vida dele. Tem um mistério aqui, irmãos. Tem lugares que Deus só nos tira depois que Ele nos honra. Não sai pela janela, não sai na humilhação, não sai na vergonha, só sai debaixo de honra. Depois que ele foi honrado por Deus, ele subiu. 2024 você vai subir. Fala para o seu irmão do lado, 2024 vai ser o ano que Deus te fará subir. Daí, irmão, sabe o que é interessante? Olha aqui, sabe o que é interessante? Que em nenhum momento Deus falou com Isaac. Aqui no texto, Deus falou com Isaac quantas vezes? 2 vezes. A primeira vez, não vai ter jeito, fica aí e eu vou te honrar. Depois Deus não falou mais nada. Ficou em silêncio, trabalhando e Deus honrando. Mas o último versículo diz assim: depois disso, 24, apareceu o Senhor na mesma noite e falou para ele: e aí, Isaac? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Sabe qual é o mais bonito? Isaac já sabia disso. Deus já tinha falado isso para Isaac lá atrás. E Deus falou de novo. Por que Deus falou de novo? Deus confirmou o que tinha dito. É maravilhoso quando a gente vem para o culto e não é que Deus fala coisas novas. Deus apenas confirma o que Ele já disse aqui para dentro, aqui dentro de nós. Quem entendeu, diga amém. Depois disso, ele edificou um altar. Edificou um altar. Invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram outro poço e acharam mais água para a glória de Deus. Assim será nas nossas vidas. Quando Deus me deu essa palavra ontem, Deus falou comigo: 2024 Ele vai trazer crescimento para as nossas vidas. Vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.